A técnica de pintura de agulha tem fascinado cada vez mais pessoas no mundo do bordado. E que eu saiba, nós não temos exemplares brasileiros de livros falando dessa técnica. Eu mesma aprendi a maior parte do que eu sei pesquisando em livros estrangeiros, a maioria deles da Trish Burr, que é uma autora com vários livros publicados, e hoje eu vou mostrar não só um, mas 3 livros dela e vou pontuar o que eu acho mais interessante em cada um deles. O que eu sei sobre a Trish Burr é que ela mora em Cape Town, na África do Sul, e que ela é professora, autora e exímia bordadeira há mais de 20 anos. Ela tem 8 livros publicados, todos de bordado, divididos nas técnicas de whitework e ponto matiz, mais especificamente pintura de agulha. Se você tem dúvida na diferença entre esses termos, pintura de agulha ou ponto matiz, é só clicar aqui no card que nós ensinamos tudo num vídeo para você. Vamos começar com este livro aqui, Needle Painting Embroidery, Fresh Ideas for Beginners, que na tradução seria Bordado em Pintura de Agulha, Ideias Novas para Iniciantes. Logo aqui na introdução, ela já conta um pouco da história, que esse livro foi criado na época da Copa na África, e ela até fala das vuvuzelas, bem legal, na África do Sul. Não se preocupe se você não sabe falar inglês, porque as imagens são bem inteligíveis, como eu vou dar uma folheada aqui para vocês verem. Então, não se preocupe, eu mesma, né, sou um exemplo, porque eu tenho um livro escrito em japonês, e eu comprei, e eu consegui aprender muito já com esse livro. Se você ainda não viu, nós já temos vídeo desse livro, é só clicar no card. Ela explica aqui na introdução também que esse livro é para iniciantes, que ela vai colocar um tutorial bem detalhado, que ela se esforçou para deixar tudo bem inteligível para que um iniciante consiga bordar esses tutoriais, mas ela explica que também serve para iniciados, para quem já é mais avançado, para treinar com os projetos. São vários projetos aqui. Então, você pode treinar com a flor e ela sugere, inclusive, que você presenteie, o que eu acho que é um sinal de que você não pode comercializar bordados feitos a partir desses riscos. Ela segue com uma breve introdução sobre o que é pintura de agulha, o que é o ponto matiz, e já vem explicando sobre as linhas guias. Me orgulho em dizer que no nosso curso de ponto matiz a gente dedicou uma aula inteira só sobre as linhas guias, tamanha importância delas para a boa execução do seu bordado. Se você está vendo esse vídeo depois de maio, talvez este curso já tenha sido lançado. Além da pintura de agulha, ela também passa os diagramas de outros pontos auxiliares que ela vai usar nesses bordados, como o ponto cetim, o nó francês. O livro contém 15 projetos como esse, vou virar aqui para vocês verem melhor. Tá vendo? São elementos separados, né? Não são composições de bordado. São projetos simples, entre aspas, mas que são bem detalhados para você aprender. Ao todo são 13 flores e 2 passarinhos. E aí o grau de dificuldade vai aumentando conforme você vai evoluindo nos projetos. E aqui um exemplo do passarinho. Olha que passarinho mais fofo! E aí ela fala muito dos irregular stitches, para dar esse efeitinho aqui de pelo nos passarinhos. Muito bom esse livro, viu? Bom para iniciantes, bom para iniciadas. Vamos para o próximo. Este segundo livro é o Color Confidence in Embroidery, by Trish Burr. Seria algo na tradução como Criando Confiança com as Cores no Bordado. É um livro bem robusto, olha, tem capa dura, ele é grande, bem bonitão. E aí já dá pra ver aqui na capa também uns projetos bem elaborados. Mas esse passarinho aqui tem no outro livro também. É que esse livro é mais focado em cores, como o próprio título diz. Vamos abrindo aqui, olha, uma foto de um linho. Ela borda bastante em linho, dá pra perceber pelas fotos. Deixa eu ver essa primeira marcação que eu fiz aqui. Ah, ela fala muito sobre cores, né, nesse livro. Então, eu achei bem interessante logo esse começo, que ela fala sobre a influência das cores nos bordados, não só nas linhas, né, que eu acho que muitas vezes a gente se atém a essa questão da cartela de cores nas linhas, mas o fundo do bordado também influencia muito no resultado de cor, né? Então, o tecido que você escolher, a cor dele também vai influenciar muito na escolha da cartela de cores e no resultado final.
E aí ela fala muito sobre mescla de cores, dá muitas referências de códigos, ela usa da DMC. Nesse capítulo aqui ela fala sobre círculo cromático. Gente, o círculo cromático é um aliado muito importante para os seus bordados e para suas cartelas de cor. Também temos um vídeo sobre isso. Clica aqui no card que vai apresentar um vídeo maravilhoso que a Vanessa gravou para vocês. Como eu falei, é muito legal, porque ela mostra os códigos das cores e os degradês. Vamos ver a próxima marcação aqui, o que eu quero mostrar. Ela também fala sobre o exercício de isolamento de cor. Gente, eu aprendi esse exercício na faculdade. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários exercício sobre isolamento de cor. É um exercício muito útil, principalmente para vocês que bordam pet, que querem bordar animais com bordados realistas. Esse exercício aqui de isolamento de cor é muito útil para você conseguir definir as cores de linha que você vai usar. Achei isso um sucesso. Isso aqui é muito legal, porque ela coloca várias opções de degradês, várias cores diferentes e os códigos necessários para você fazer esses degradês bem fluidos e lindos. Uns mais intensos, outros mais delicados, muito legal. Outro exercício que ela propõe, né, que ela mostra como fazer aqui no livro, é o de bordar as flores com pétalas com degradês diferentes. Outra coisa que a gente também ensina no nosso curso. Tá vendo que aqui, tanto com cores diferentes, né, então ó, essa pétala tem tonalidades diferentes dessa outra, tanto na tonalidade, na escolha das cores, né, quanto na distribuição dos degradês. Isso vai trazer cada vez mais realismo para sua flor. Para sua flor, né? Para qualquer coisa que você esteja bordando, porque a luz vai incidindo também nos elementos e diferenciando. Gente, eu separei este passarinho por motivos de fofura extrema. Olha a carinha desse passarinho gordinho, olha a expressão deste olhar. É demais, não aguento. Fora esse degradê perfeito, né? Muito lindo. Foi esse o motivo de eu ter separado este projeto. Então é isso, esse livro também tem projetos para você bordar. Ela mostra quais os pontos usados, quais as cores, tudo certinho. E alguns passo a passo, mas tá vendo? Não são passo a passo tão detalhados quanto aquele outro livro que é para iniciantes, o que faz sentido, né? E separei também este outro projeto para mostrar para vocês. Que, gente, o elemento principal desse risco, eu diria que a intenção dela é que fosse o pássaro. Mas vejam os detalhes deste tronco, com musguinhos, com veios. É demais esse tronco. Para mim, este tronco é o elemento principal deste projeto. Demais de lindo. Sempre com risco e o detalhamento do projeto. Gente, acho esse livro aqui demais. Aprendi muito com ele. E para você que tem aí dificuldade de montar cartelas de cores ou quer aprender mais sobre o assunto, é um livro muito bom. Eu contei e ao todo são 14 projetos, entre flores, frutas e pássaros. Por fim, nós temos este livro aqui, Miniature Needle Painting Embroidery, Vintage Portraits, Florals and Birds. Na tradução seria bordado em miniatura com pintura de agulha, retratos vintage de flores e pássaros. Foi publicado em 2014, é o mais recente dessa série que eu tô mostrando aqui para vocês. E aí, logo na capa, já dá para perceber alguns recursos abordados no livro. Então, o brilho, a sobreposição dos elementos aqui, ó, nas pétalas da flor, os tecidos, também sombreado, brilho de cabelo, movimento, tanto na criação da ilustração quanto na representação através do bordado. Então, já achei que é cheio de interessância neste livro. Achei curioso, gente, que aqui na introdução ela fala sobre os bordados em miniatura, que ela coloca um referencial de tamanho, que eu achei muito interessante, porque quando a gente vê a foto de um bordado,
Normalmente a gente tem dificuldade de entender qual que é o tamanho real, né, dessa foto, desse bordado. E aí ela fala que ela vai trabalhar nesse livro bordados com altura, né, com tamanho entre 7 e 14 centímetros, o que eu não considero tanto miniatura assim. Mas ela explica também que a técnica de pintura de agulha precisa de detalhamentos, sombreados, e que ela não conseguiria fazer isso em riscos muito pequenos. Alô, Paulo, Monster Box, corre aqui! Gente, Monster Box faz pintura de agulha bem detalhada e bem pequenininho, dos gatinhos e cachorrinhos. Deixa eu ver o que eu separei aqui. Aqui ela faz uma breve introdução. Ela explica que ela focou nesse livro em escolher projetos que pudessem explorar diferentes características da técnica, como eu bem observei já na capa, né? Ao invés de um grande número de projetos. Entretanto, eu contei, são 20 projetos, né? Risos. Então, assim, ela falou que não tem muitos projetos, mas tem 20 projetos. Dá pra se divertir. O livro não é focado em iniciantes, mas ainda assim ele tem uma breve introdução aqui de materiais, de linhas guias, direção do ponto, como fazer o ponto. E aí eu vou falar especificamente do que mais me chamou atenção nesse livro. Texturas e sombras para vestuário. Eu achei que esse livro fala muito bem, tipo, olha a textura aqui, ó, desse vaso, trabalhando muito bem luz, sombra e volume. O tecido, sabe? Dá para entender muito bem as sombras e as texturas dos tecidos em alguns projetos. Então, esse vaso, olha aqui esse tecido aqui desse vestido, que coisa mais linda. As florezinhas aqui na touquinha. Olha a roupinha da boneca. E aí eu marquei aqui todos esses que estão com bolinha, são referências de tecidos. Esse aqui que tá lá na capa. E essa cesta aqui que eu achei muito interessante, porque, vejam bem, eu não reproduziria este bordado especificamente, porque eu acho que não tem muito a ver com as coisas que eu gosto de bordar. Mas essa textura aqui dessa cesta de Vimy, olha o trabalho de luz, sombra, é muito bem feito. Então, eu poderia muito bem aplicar essa mesma textura numa outra ilustração em que eu queira representar Vimy, esse tipo de trama, mas num risco que seja mais a minha cara, entende? Que ela tá explicando a técnica. Que eu achei muito legal esse exemplo, porque ela faz esse laço, olha, com bastante luz. A Trish usa muito esse recurso aqui de fazer contornos num tom de linha mais escuro, para trazer mais definição para os elementos que ela borda. Eu confesso que talvez eu tenha gostado mais enquanto ele tava assim, sabe? Sem os contornos. Já conversei com a Vanessa sobre isso, ela também prefere, mas não deixa de ser um artifício, acho que é uma questão de gosto pessoal mesmo. E agora eu vou voltar aqui para falar de um outro aspecto desse livro que eu achei muito rico, que é a questão da representação de pessoas. Então, assim, representação de cabelos muito bem feitos, olha esse brilho, o movimento dos fios. Nossa, esse aqui, olha, um ótimo exemplo, porque eu também não me identifico muito com essa ilustração, muito vintage. Mas esse rosto tá muito bem bordado, então para quem se interessa em bordar a figura humana e fazer esse tipo de representação, olha, é muito interessante, porque ela explica detalhadamente o passo a passo de execução. Que primeiro ela fez o fundo, depois ela fez a boca, depois ela fez o olho. Achei curioso até, porque sempre que eu vou fazer elementos assim mais detalhados, eu prefiro fazer primeiro os elementos menores, tipo a boca, o olho, faria aqui o nariz e depois eu viria preenchendo o fundo. Então, achei interessante. E tem essa esfera aqui também, porque, gente, é difícil representar luz e sombra em elementos circulares, assim, né? E achei que esse passo a passo aqui também tá bem feito, deu pra entender bem a direção do ponto, onde ela usou a luz. Muito, muito bom. Então, neste livro aqui, os meus pontos de atenção seriam para os projetos de figura humana e as aplicações de brilho e de representações de tecido. Minha conclusão sobre esse livro é que ele é muito rico nas técnicas que são exploradas, mas não necessariamente nas ilustrações em si, então não fique se apegando tanto a isso, aos riscos.
Eu digo isso porque eu, por exemplo, não me identifico muito com esse estilo de ilustração vintage, então eu não reproduziria estes bordados específicos desse livro. Mas acho que o meu ponto de atenção aqui é para você não se ater aos elementos do risco, mas às técnicas que são ensinadas. Porque, por exemplo, eu não reproduziria essa criancinha com a galinha, mas eu vou usar os ensinamentos para fazer o brilho de cabelo, para fazer textura de roupa. Então, você tem que entender qual é o ensinamento por trás da ilustração, porque a ilustração é só a ferramenta que ela está usando para te ensinar a técnica. Me conta aqui nos comentários qual desses livros você acha que se aplica melhor para o que você precisa e por quê. Também aproveite para compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que gosta muito de livros de bordado. Beijo, até a próxima!